Bora, nação, para as notícias do Flamengo aqui no nosso canal. O Mengão realizou treino pesado hoje e o Vitor Pereira demonstrou que vai fazer algumas mudanças no Flamengo. Deve continuar com 3 zagueiros, como nós vimos aí nas últimas partidas, e provavelmente Everton Ribeiro deve continuar no banco. Nós vamos aqui analisar os comentaristas falando sobre essas mudanças do Flamengo. Então, nação, chega aqui, explode o dedo no like. Se você não é inscrito no canal, eu convido você para se inscrever e ativar o sino das notificações, porque assim sempre você receberá todas as notícias do Flamengo, tá certo? Crédito desse vídeo, o canal ESPN Brasil, link na descrição do vídeo. Vamos então aqui para as notícias do Flamengo. Olá, muito boa tarde para você! Começando o Globo Esporte, hoje tem notícias do Flamengo, claro que vai jogar a final do Carioca, mas eu começo falando de Fluminense. A Ana Flávia Nunes acompanhou o treino do Flusão agora há pouco. Oi pessoal, tudo bem? O Fluminense segue o trabalho de preparação para o Fla-Flu, que vai decidir quem fica com a taça do Campeonato Carioca. Parte do treino de hoje foi aberta à imprensa. Foi feito aqui um trabalho em campo reduzido com 2 times e esse trabalho contou com a presença da maioria dos titulares. As ausências foram André e Arias, que estão respectivamente com as seleções brasileira e colombiana. O Marcelo participou do aquecimento e depois foi para uma outra sala, onde ele fez um trabalho à parte de fortalecimento muscular. Amanhã, sábado, também tem treino às 9h30 da manhã. No domingo, a equipe descansa, é dia de folga. E depois o Fluminense vai ter uma semana inteira livre para poder se preparar para a final do Carioca, já que o primeiro jogo foi marcado para sábado, 1º de abril, às 8h30 da noite, no Maracanã. O adversário do Fluminense na final, Flamengo, treinou hoje de manhã. Davi Luiz falou por lá. Informações do Flamengo pra gente, Eric Faria. Fala pessoal, tudo bem? Segue a preparação do Flamengo aqui no Ninho do Urubu para as finais do Campeonato Carioca. E também, por que não, para o restante da temporada. Afinal de contas, entre os 2 jogos contra o Fluminense, o time rubro-negro vai estrear na Libertadores da América. E nessa manhã, quem conversou com os jornalistas foi o zagueiro experiente Davi Luiz e deu algumas respostas bastante interessantes sobre o momento rubro-negro, sobre esse novo esquema com 3 zagueiros e principalmente por que o time ainda não deslanchou em 2023. Então vamos recuperar aí alguns trechinhos da entrevista do Davi Luiz aqui no Globo Esporte. Um grande clube como o Flamengo vai ter sempre a pressão de ganhar e quando não se ganha, está tudo errado. Mas cabe a nós termos discernimento de entender que não está tudo errado. A gente está construindo algo que, sem dúvida nenhuma, eu espero que seja muito, muito coeso para o presente e para o futuro. O elenco é o treinador é o elenco. Eu acho que aqui a gente não separa nada disso. É importante para todos nós e a gente deve ter isso em mente. Tivemos algumas oportunidades já durante esse ano de conquistar o primeiro título, não conseguimos. Então, é esse o nosso intuito, essa a nossa vontade. Chegando dos nossos repórteres, saiu a Duda, vai entrar o Pedro Henrique Torre com as informações do lado do Flamengo e essa preparação também para a decisão do Carioca contra o Fluminense. Pedro. Tudo bem, Mari? Boa tarde para você mais uma vez. Boa tarde também a Mari Pereira, a Eugênio, todos que acompanham a gente nesse Sport Center. Tá, enfim, no finalzinho, alguns jogadores até já saindo aqui no centro de treinamento do Flamengo. Atividade comandada pelo técnico Vitor Pereira, preparação para o Fla-Flu. São 2 Fla-Flus, mas o primeiro no dia 1º de abril, 20h30 no Maracanã. Tivemos mais um treino aberto aqui, pelo menos o iniciozinho, né? Treino aberto a gente diz, hoje em dia são 15 minutinhos ali iniciais. A gente pôde presenciar ali que o Gabigol, na verdade, ainda é uma ausência. A gente pode notar que o Gabigol ainda é uma ausência, está fazendo aquele reforço físico ali, reequilíbrio muscular. O Flamengo diz que não é preocupação, é que é o jogador que tem mais minutagens na temporada, então por precaução o Flamengo está fazendo um trabalho específico com esse jogador. Já tem 14 jogos, mais de 1.300 minutos na temporada 2023. O Arrascaeta, sim, é o jogador que o Flamengo tenta recuperar, ainda está no DM, não foi a campo. O Flamengo corre contra o tempo para ter esse atleta lá no dia 1º de abril. Quem falou com a imprensa hoje aqui no Ninho do Urubu, antes do treinamento, bem cedinho, foi o zagueiro Davi Luiz, 35 anos, muito experiente, jogador ali que compõe agora a trinca de defesa do técnico Vitor Pereira. Falou sobre diversos assuntos, sobre o sistema de 3 zagueiros, sobre também a situação do técnico Vitor Pereira, o apoio dele, 2 jogadores a ele,
Então falou sobre vários temas, inclusive a decisão do Carioca. A gente acompanha agora o Davi Luiz. Para mim não é só o sistema em si que se começa o jogo. Hoje em dia se constrói a 3 com o lateral, se constrói a 3 com o volante, se defende a 5, se defende a 4, se defende a 10, independente do que se fala ou da foto que você tira, o jogo é muito mais dinâmico do que isso. Então, independente de como é feita a análise do sistema, eu acho que hoje os times devem estar prontos para enfrentar qualquer tipo de cenário. Às vezes o futebol há coisas que não se explicam, mas há outras também que faz com que a gente aprenda muito mais numa derrota do que numa vitória. Então eu acho que os resultados não têm acontecido da melhor maneira ou talvez da forma que a gente gostaria, mas a gente vem numa crescente muito boa e num entendimento muito mais profundo da nova filosofia de trabalho. E a nós, como vitoriosos no passado, cabe a nós lembrarmos que o que foi, passou e que a gente deve dar continuidade, e a dar continuidade num grande clube é lutar por títulos novamente e vencer. Tá, então Davi Luiz, Flamengo tentando sim lutar por mais títulos, não teve sucesso nas 3 primeiras tentativas, ou 4 se contar a Taça Guanabara, mas tem agora a decisão do Carioca pela frente. O time já teve 3 dias de folga, agora é só trabalho pela frente até a decisão no sábado 20 e 30, como eu disse, outro sábado, 1º de abril, 20 e 30, Maracanã contra o Fluminense. Mari. Ô Pedro, eu tenho uma pergunta para você e é bem subjetivo de medir isso, mas, enfim, da sua percepção, do seu conhecimento aí, dos torcedores, enfim, do dia a dia. O Flamengo venceu e se classificou contra o Vasco, mas não fez a melhor exibição possível, mas se classificou. Contra o Fluminense, é capaz de dar paz apenas o título, mas a conquista, mas com uma exibição ainda não tão convincente? Ou ele precisa talvez dar essa resposta de engolir o jogo? Mari, precisa dar resposta nos 2 sentidos, né? Precisa ser campeão, vencer, mas precisa apresentar também um futebol muito mais convincente, que é o que se espera do técnico Vitor Pereira, especialmente pelo que o Flamengo apresentou, pelo menos ali até a semifinal da Libertadores no ano passado, mas especialmente vencer. Acho que é a prioridade aí, porque se apresentar um bom futebol e for derrotado mais uma vez em uma decisão, aí fica o cenário ainda bastante complicado. Não adianta, tem que vencer, como diz o hino do clube, para dar uma estabilidade, porque não jogou tão bem aquele primeiro jogo lá contra o Vasco na semifinal, mas venceu e teve uma semana mais tranquila para a segunda partida. Bom, só para recapitular para o fã do esporte, então, para o jogo contra o Fluminense, o Gabigol não é uma dúvida, né, Pedro? É muito mais uma questão agora de organizar essa semana. Mas Gabigol deve estar em campo mesmo. Sim, o que passa o Flamengo pra gente é que é um trabalho de reequilíbrio muscular, mais específico mesmo. Como o Flamengo tem vários dias aí até a decisão, está fazendo esse trabalho para poupar o Gabigol, porque ele é o jogador que tem maior minutagem nessa temporada, é sempre muito fominha o Gabigol, gosta de jogar bastante, né? E até no último jogo ele saiu com 13 minutos do segundo tempo, estava talvez até diante ali das circunstâncias, olhava o Vitor Pereira com os dados que tem, acreditava que estivesse até desgastado, além de não estar jogando muito bem, então retirou o Gabigol, está segurando ele também nesses treinamentos no campo, mais pesado, o sol está muito forte também, segurar um pouquinho o jogador mais para frente, que de repente a partir desse fim de semana ele já volte para campo. Pedro, fica com a gente no papo, eu quero aproveitar esse gancho de Gabigol. Ele precisa ser preservado de alguma maneira, o Gabigol? Não em termos físicos, tá? Em termos de uma fase que talvez não esteja tão legal, ou o Gabigol é um jogador que não exige muito isso? Acho que não, acho que ele tem que jogar. Acho que ele dá ao time, ele se doa pelo time. Talvez, assim, não ser preservado no sentido de ficar fora do jogo, mas sim ser preservado dentro de uma característica do futebol dele, que o VP consiga encontrar uma maneira de explorar melhor as qualidades do Gabigol de finalizador. Porque ele vive muito, né? Vive muito dos gols, né? O Gabigol. E estando cada vez mais longe da área, é cada vez mais difícil dele honrar o nome, honrar o apelido dele. E isso faz com que ele perca espaço mesmo, ele seja menos comentado, ele seja menos querido, porque o torcedor, a mídia, gosta do gol.
Eu acho que ele segue sendo muito importante para o time, mas ele de vez em quando tem que ir na rede. Ele não está indo na rede. E não é por culpa dele, é por culpa do sistema de jogo. Era isso que eu ia perguntar. É muito pelo Gabigol ou pelo sistema que atrapalha? Porque se a gente pega o Flamengo do Dorival, num determinado momento, era o Gabigol servindo mais também. E até aí tudo bem, porque estava dando muito certo, ele tinha essa liberdade, ele conseguiu atuar um pouquinho mais atrás do Pedro, fazendo uma ótima dupla também quando ele tinha a oportunidade de marcar. Mas aí, aonde ele estava se sentindo bem também jogando com o Dorival, não é a mesma coisa que o Vitor Pereira, porque ali naquela posição ele já colocou outros jogadores, ele quer outra coisa do Gabriel. Então eu acho que é isso, eu acho que é o Gabriel tendo mais essa liberdade tanto de produção quanto de chegada na área, mas é o que eu ia complementar quando a gente... É isso daí, nação. Então tá aí os comentaristas falando sobre as mudanças que vão acontecer no Flamengo, sobre o Gabigol. Eu gostaria que você participasse do nosso canal escrevendo nos comentários a sua opinião. Pra você, na sua opinião, qual deve ser, a escalação do Flamengo? Porque o Vitor Pereira vai continuar com 3 zagueiros. Você concorda com continuar com 3 zagueiros ou deve voltar àquela formação original do Mengão? Escreva nos comentários, deixa o like e a gente se vê no próximo vídeo.